sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal em 17 de abril de 2017. Eu convido o vereador Fábio Fernandes para fazer a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Livro de Sabedoria, capítulo 7, versículo 22. Elogio à sabedoria. O espírito da sabedoria é inteligente e santo. É o único do seu tipo, mas se manifesta de muitas maneiras. Não é feito de matéria e se movimenta livremente. Penetra tudo, não tem nenhum defeito e pensa com clareza. Não faz mal a ninguém, é amigo do bem e entende tudo. Age como quer, é bondoso e amigo de todos. É firme e seguro e não se preocupa com nada. Pode fazer tudo e cuida de todos. Penetra em todos os espíritos, inteligentes e puros, mesmo os que são feitos da matéria mais delicada. A sabedoria movimenta-se mais facilmente do que qualquer coisa que tenha movimento. Ela é pura e por isso penetra tudo e se espalha por tudo, pois ela é um sopro do poder de Deus, um reflexo claro da glória do Todo-Poderoso. Quero agradecer ao vereador Pio pela participação na sessão, agradecer a presença de todas as lideranças políticas, comunitárias, religiosas, todos que nos assistem pela TV Câmara, pelo portal Cambé e pelo Facebook. Em votação, a ata da 9ª sessão ordinária realizada no dia 10/4 de 2017 nesta casa. Os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Eu solicito ao vereador Toquinho, primeiro secretário, para que proceda à leitura das matérias constantes do expediente. Ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cambé e Região. Ofício 060/2017. Assunto: notificação do resultado de Assembleia. Fica notificado a esta Casa de Leis que a proposta da administração no que diz respeito à data base dos servidores públicos foi lida na íntegra por essa diretoria, mas não foi colocada sequer em votação na Assembleia, pois a mesma seria rejeitada de forma unânime pelos servidores presentes, a mesma. E assim sendo, diante do fato e para que não fosse tomado nenhum direcionamento mais drástico, fica decidido, conforme descrito em ata e anexo, que a diretoria e a administração voltem a renegociar uma nova proposta, referente à data base 2016/2017, dos servidores públicos municipais, que será levada em assembleia marcada para o próximo dia 19 de abril de 2017. Atenciosamente, Carlos Aparecido da Silva de Melo, diretor-presidente do Sindserv. Ofício do vereador Berro. O vereador que subscreve usando as atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno desta Casa, requer o encaminhamento expediente ao excelentíssimo senhor secretário municipal de Esportes, Carlos Eduardo Casarim, e o senhor Reginaldo Mazola, técnico de vôlei, parabenizando-os pela brilhante participação da equipe de voleibol do município de Cambé no primeiro Grand Prix, temporada 2017, do Campeonato Estadual categoria feminino sub-14, 16 e 18, na cidade de Guarapuava, conquistando o segundo lugar na categoria sub-18 e terceiro lugar na categoria sub-16. Atenciosamente, vereador Carlos Alberto Abud, Berro. Ainda do vereador Berro. O vereador que subscreve usando as atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno desta Casa, requer o encaminhamento expediente ao ilustríssimo senhor secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Osmarino Manzoni, parabenizando-o pela realização da limpeza nas margens da rua Francisco Delgado Sanches, EPR 536, no trecho urbano, atendendo a antiga reivindicação da comunidade daquela região. Atenciosamente, Carlos Alberto Abud, vereador. Ainda do vereador Berro.
O vereador que subscreve usando das atribuições legais requer de Vossa Senhoria a convocação de uma audiência pública no dia 16 de maio de 2017, com início às 13h30, no plenário desta Casa, para discussão do seguinte tema: pessoas em situação de rua. Requer ainda que sejam convidados representantes Secretaria Municipal de Ação Social, da Promotoria Pública, das igrejas e o senhor Prefeito Municipal José do Carmo Garcia para discussão dão referido assunto. Atenciosamente, Carlos Alberto Abud, vereador Berro. Requerimento da vereadora Fátima Serpelloni Rauli. 1. Solicito a instalação de um ponto de ônibus com cobertura nos dois lados da rua Chavantes, no Jardim Tupi, próximo ao supermercado Mufato. 2. Solicito à Polícia Militar que aumente o patrulhamento no Jardim Boa Vista, Jardim São Paulo e imediações. 3. Solicito ao deputado federal Luiz Carlos Rauli a apresentação de uma emenda visando a doação de uma ambulância para o município de Cambé, com disponibilidade exclusiva para o Centro de Reabilitação e Promoção à Saúde. Atenciosamente, Fátima Serpelloni Rauli, vereadora. Ofício do CCJ. Assunto: prazo de análise das proposituras legislativas. Em reunião da Comissão de Constituição e Justiça ocorrida em 11/4/2017, entendeu-se que as proposituras legislativas contidas nos projetos de lei número 002/2017, 004/2017, 005/2017 e projeto de emenda à Lei Orgânica número 24/2017, por tratarem de assuntos que ainda dependem do envio de informações e esclarecimentos, bem como não terem pedido de urgência, utilizarão o prazo previsto no artigo 44, inciso 6º, do Regimento Interno, que assim preceitua in verbis, que diz o artigo 44. Quanto tratarem de matérias de alta indagação, como códigos, estatutos ou assunto de demorada elaboração, os pareceres poderão ter o prazo de até 90 dias, prorrogáveis por mais tempo, a critério da Câmara e mediante solicitação escrita da comissão. Atenciosamente, José Carlos Camargo, presidente da CCJ. Ofício da COPVUSE, Comissão de Obras Públicas, Viação, Urbanismo, Ecologia, Meio Ambiente, Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura e Desporto. Ofício número 005/2017. Senhor presidente, em atendimento às determinações legais estabelecidas no artigo 35, segundo do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vimos por meio deste expediente solicitar a realização de audiência pública no dia 5 de maio de 2017, às 10 horas, no plenário desta Casa, para tratar de assuntos relacionados à construção de viaduto no entroncamento da Rua da Esperança com a BR-369. Atenciosamente, José Luiz Dalto, presidente. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 02/2017. Altera o parágrafo 1º do artigo 4º do projeto de lei número 02/2017. O parágrafo único, artigo 4º do projeto de lei 002/2017 passa a conter a seguinte redação: artigo 4º, parágrafo único. Existindo débito de mesma natureza em nome de beneficiário do pagamento da requisição de pequeno valor RPV junto à administração municipal direta, autárquica ou fundacional, deverá ser abatido a título de compensação do valor da RPV. Caso o débito tenha natureza diversa, fica facultado ao beneficiário requer a compensação com o valor da RPV. Sala das Sessões, José Luiz Dalto, vereador.
Requerimento do vereador Paulo Soares. 1. Mutirão de limpeza das calçadas da região do Jardim Novo Bandeirantes e Santo Amaro. 2. Reforma e ampliação da Escola Municipal Santos Dumont. 3. Reforma e ampliação da Escola Municipal Hilda Soares. 4. Construção de uma piscina hidroginástica no Jardim Novo Bandeirantes. 5. Roçagem das praças e prédios públicos da cidade em regime de urgência. Atenciosamente, vereador Paulo Soares. Requerimento do vereador Fábio Fernandes. 1. Análise e construção de ciclovia dentro do município de Cambé, facilitando o trânsito local. 2. Manutenção em todas as academias ao ar livre do município de Cambé, terceira idade e infantil. 3. Fiscalização quanto a atividades comerciais irregulares realizadas por ambulantes no município de Cambé, em especial no Calçadão e na Praça Getúlio Vargas. 4. Criação de uma comissão com participação do Legislativo e outras entidades para debater o modelo de implantação do estacionamento rotativo no município de Cambé. 5. Tapa-buraco urgente na rua Marechal Hermes da Fonseca, em frente ao número 458, no Jardim Novo Bandeirantes. Atenciosamente, vereador Fábio Fernandes. Indicação 002/2017, vereador José Luiz Dalto. O vereador que subscreve, usando as atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 91 do Regimento Interno desta Casa, requer o encaminhamento do expediente ao prefeito municipal, conforme a recomendação da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, sugerindo a implantação de programa de compras governamentais de pequenos negócios, tendo por base o projeto formulado pelo prefeito do município de Três Rios, Rio de Janeiro, que foi vencedor estadual do 9º Prêmio Sebrae, Prefeito Empreendedor. Atenciosamente, vereador José Luiz Dalto. Pedido de informação do vereador José Luiz Dalto. O vereador que subscreve no exercício de suas atribuições legais, em atendimento às reivindicações dos munícipes, requer o envio de pedido para que o prefeito municipal, com base no ofício número 1890/2016 do Gabinete da Secretaria de Educação, relativo à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Jardim do Café, em anexo, informe se os dados estão atualizados quanto a demanda de estudante no raio de 2 km a partir do local da possível nova unidade escolar. Bairros beneficiados no mesmo raio. Atenciosamente, vereador José Luiz Dalto. Pedido de informação 08/2017 do vereador José Luiz Dalto. O vereador que subscreve no exercício de suas atribuições legais, em atendimento às reivindicações dos munícipes, requer o envio de pedido para que o prefeito municipal informe se está sendo exigida pelo município e quais são as contrapartidas de cada projeto de parcelamento de solo para a criação de novos bairros. Atenciosamente, vereador José Luiz Dalto. Requerimento do vereador José Luiz Dalto. 1. Elaboração e implantação de projeto de economia solidária, envolvendo os participantes do programa de hortas comunitárias do município, com envio de exposições de motivos em anexo. Atenciosamente, vereador José Luiz Dalto. Requerimento do vereador Nilson da Bahia. Solicito a extensão de rede trifase na rua João Inocente, Vila Rural, quilômetro 9. Requerimento vereador Nilson da Bahia. Solicito a instalação de containers plástico para lixo nos canteiros das principais avenidas dos Jardins, Santo Amaro, na Avenida Iguaçu e Avenida José Afonso dos Santos. No Jardim Ana Rosa, na Avenida Antônio Raminelli. E no Parque Manela, na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda.
atenciosamente, vereador Nilson da Bahia. Era o que tinha por momento, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encaminhe-se a todas as comissões permanentes e assessoria jurídica desta Casa a emenda modificativa 01 ao projeto de lei número 02/2017. Ficam incluídos na ordem do dia da próxima sessão ordinária os requerimentos de congratulações formulados pelo vereador Carlos Alberto Abud Berro. E neste momento eu convido o senhor Joaquim Morales. Só antes do senhor Joaquim fazer uso da palavra, a palavra está livre às senhoras e aos senhores vereadores para requerimentos verbais. Só um momento, senhor Morales. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Zezinho da Ração. Senhor presidente, vereador, vereadora, comunidade aqui presente, boa noite. Solicito envio de ofício ao prefeito limpeza em todas as ruas Ana Rosa, Zé Favro, Cambe 4, Tupi e Santa Isabel. E solicito também ao prefeito e à Secretaria de Educação a construção do pré-escola do Jardim Tupi. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Pio. solicito ao Executivo Municipal a instalação de pontos de ônibus nos patrimônios Saltinho, Caramuru e também as melhorias nas estradas do Saltinho. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra. Com a palavra, vereador Toquinho. Solicito encaminhamento de ofício ao senhor prefeito municipal, sinalização horizontal e vertical em todas as vias públicas do Jardim Golden Park. Asfaltamento na rua 15 de novembro no Jardim União. Abertura de uma rua ligando o Jardim União à PR 445, visando viabilizar a saída para Londrina e bairros vizinhos. E a implantação de mais ônibus, a implantação de mais ônibus nos bairros Bela Itália, Bela Suíça e Jardim Água da Esperança. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra para requerimentos verbais, então eu convido o senhor Joaquim Morales para fazer uso da tribuna livre pelo prazo de até 5 minutos. Os assuntos serão meio ambiente e secretaria de obras. Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores e vereadoras, todo que está aqui presente. Eu não vou falar o nome de cada um, porque o espaço é 5 minutos. Bom, falar em departamento de secretaria de obras, está uma carta da fiscal de postura, que foi num prédio do lado de minha casa. O Nilson foi lá verificar, cheio de areia e pedra. E até hoje não foi resolvido esse problema na secretaria de obras. Eu tive que ir na ouvidoria fazer várias reclamações, que eu tenho aqui um monte. Tem outras reclamações aqui da Secretaria de Obras, registrada, protocolada, e não foi atendido durante 8 anos. Tá? Então eu tenho que vir aqui dizer para vocês, senhor vereador e vereadoras, para que não segue essa casa de lei, a mesma coisa que seguiu na gestão passada. Porque é uma vergonha um homem de 70 anos chegar aqui, cobrar, pedir para os senhores, com educação, com exemplar, do que o município precisa, e nada mais foram feito. Isso fica uma vergonha. Segundo, senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência e todos os vereadores dessa casa. Aqui está, quando era o tempo da gestão passada da árvore murta, até hoje não foi retirada nenhuma. Eu fiz um requerimento na ouvidoria, cheguei lá na ouvidoria, disse que não, que eu era para mim passar o endereço. Eu falei, se fosse para mim passar o endereço, eu era funcionário da prefeitura, não precisaria ter nem meio ambiente em nossa cidade. Então, outra vergonha. E tudo que eu faço nessa casa de lei, eu faço dentro da Constituição Federal. Eu não faço estadual, não. Tudo pela Constituição Federal. Eu faço dentro da lei. Nunca passei em cima da lei dessa casa. Outra coisa. Quem falha? O meio ambiente. Os prédios têm areia, um montão na calçada, jogando nos bocas de bueiro. Tem lá de perto da minha casa que dá vergonha. Eu entrei na justiça contra a construtora. Por quê? Porque é pedra, é areia, é tijolo em cima da minha residência. Está arriscado qualquer hora. E a minha esposa fez uma cirurgia de um câncer de pele no braço.
logo em seguida fez uma das 2 pontas apenas da perna, demorou para cuidar, e eu procurei o José Guilherme, ele encaminhou a Secretaria de Saúde, eu procurei a Fátima também. Resultado, deu trombose na perna da minha mulher. Isso é uma vergonha. E no Estatuto dos Idosos está aqui. Para quem quiser pegar, eu tenho o Estatuto dos Idosos. Tem que ser mais respeitado. Senhores vereadores, faça a fiscalização. Quando se fala que o vereador entra na Câmara de Vereadores, não é para fiscalizar para nós que somos contribuintes? É isso que eu venho cobrar nessa casa. E vou continuar cobrando. E quando eu achar que não der para mim entrar no Ministério Público de Cambé, eu vou para Londrina. Por quê? Respeitar os idosos, sim. Tem que ser respeitado. Então, nessa casa de lei, senhor presidente, aqui quando eu cheguei, faz 30 anos que eu frequento essa casa. Sempre foi um homem respeitado e sempre respeitei a decisão de cada um de vocês. Nunca desafamei um vereador na rua. Eu quero agradecer também o Pio, que foi lá com a polícia militar para tirar os franelinhas lá da rua, que está uma vergonha. Hoje deu outra briga lá. E quero que o senhor líder do prefeito não faça igual o outro líder do prefeito que tinha nessa casa. Quando a pessoa chegar aqui e falar e pedir por Vossa Excelência, chega lá e cobra. Eu já falei com o Zé do Carmo. 8 anos, senhor presidente, eu cobrando para fazer remarcação da minha rua, Estados Unidos. 8 anos, ó que vergonha. Um velho de 70 anos, chegar, expor, explicar, pedir e cobrar e deixa o além. Por isso que eu trouxe o Estatuto dos Idosos, que eu vou fundo agora. Eu vou cobrar dentro da lei. Então, só para encerrar, senhor presidente. Eu até pedi para a Fátima marcar uma audiência pública com o prefeito, secretária de Saúde e o Ministério Público, para nós discutirmos nessa casa o que aconteceu com a minha mulher, para que não aconteça com nenhum maicambense. A Cismepar, ela marca. Aqui a Secretaria de Cambé caminha para Londrina. Eu fui lá no 24 horas, esses tempos atrás, só tinha um banheiro. Você entrava no banheiro, tinha uma senhora saindo, que vergonha! Só tinha um banheiro. Vocês, vereadores, têm que ir lá, vocês têm que investigar. Não é eu que estou falando aqui, vocês têm que ir para provar. Outra coisa, senhor presidente, que eu ia só falar em sistema de segurança pública, de meio ambiente, eu quero dizer ao senhor, eu estive ali no NAF, os senhores vereadores, tem 5, 6 Kombi. Vou dar mais 30 segundos para o senhor Tá concluir. bom. Tem 5, 6 Kombi dentro do NAF e uma caminhonete que fazia reciclagem. O que está fazendo aqueles carros do município de Cambé? Então eu peço aos senhores vereadores que investigue e cobra. O Zé do Carmo não é culpado porque ele entrou ontem. É o que eu disse para ele, Zé do Carmo, agora o meu prefeito se chama José do Carmo Garcia. Esquece daquele que já foi. O senhor que é o líder do prefeito, o senhor ouviu tudo minha palavra. Obrigado por o senhor me atender o que o senhor fez com minha esposa. Não deu certo, mas você teve boa vontade. E obrigado a Fátima. Eu quero agradecer o Nilson também por ter ido lá na obra. E eu quero que cada um dos 6 vereadores, quando eu sair dessa sessão, senhor presidente, eu não vou poder ficar muito, porque eu estou com a situação de doença em casa. Eu estou cuidando da minha esposa. Eu queria que você fizesse uma visita na minha casa para você ver a situação que se encontra o prédio do lado da minha casa. E o secretário de obra nunca fez nada. Muito obrigado. Obrigado pela participação, senhor Morales. Eu gostaria até de comunicar ao senhor que, de acordo com o regimento interno da nossa casa, até os vereadores falarem acerca do que foi tratado pelo senhor, o senhor tem que ficar aqui no plenário. Tá? Ah, o senhor comentou que talvez sairia antes. Ok? Ah, então tá bom. Beleza. Obrigado, senhor Morales. Obrigado pela participação. Nesse momento, a palavra está livre, as senhoras e os senhores vereadores, para se quiserem falar acerca do que foi tratado pelo senhor Morales. Os senhores têm 3 minutos. Ou, se preferirem, nós irmos direto às explicações pessoais e aí os senhores terão 15 minutos. Podemos caminhar para as explicações pessoais? Ok? Então, nesse momento, nós passamos os trabalhos, como não há nada na ordem do dia desta sessão, passamos para o período das explicações pessoais. Cada vereador, então, tem 15 minutos, podendo ser aparteado por 1 minuto cada parte. A palavra está livre. Palavra. Com a palavra, o vereador Berro. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, vereadores, vereadora, comunidade aqui presente. Sobre os requerimentos que eu fiz,
que nós discutimos a semana passada, tinha que ser por escrito. Está feito. Eu espero que sejam encaminhados. E era um problema seríssimo que foi solucionado, que era do lado do conjunto habitacional Ulisses Guimarães, aquele pedaço que estava sem fazer a transposição, a marginal. E que a Secretaria de Obras conversou com o proprietário da área, foi retirada a madeira e a Secretaria de Obras está fazendo a marginal para que possa resolver o problema dos moradores do Ulisses Guimarães. E dentro do que o Zezinho disse na semana passada, a preocupação do Zezinho, do Zé Guilherme, da Alzira, eu também, dentro do que vocês expuseram aqui, eu fui conversar com a secretária de saúde do município sobre o negócio da fita dos diabetes, que é uma preocupação que a casa levantou, e eu tive a oportunidade de sentar com a doutora, e ela me explicou que esse problema de fitas, ele existiu, como o Zé Guilherme tinha colocado na sessão passada, que estava o laboratório estava com uma certa dificuldade em entregar os pedidos. Já foi solucionado o problema. Agora, ó, o pessoal de diabetes 2, ele tem que se cadastrar, porque diabetes 2 toma remédio. Não é só a fita que resolve. Ele tem que... Porque se você for dar fita para todos os diabetes, o município não tem condições, não tem verba para isso. O diabetes 1, o governo do estado trata. É obrigado por lei, o governo do estado trata. A diabetes 2 tem remédios e as pessoas que estão devidamente cadastradas, elas vão ter direito a fitas. Ela só vai lá e se cadastra. Esse é o ponto do negócio. Eu fui levantar porque é uma preocupação que a casa teve no seu primeiro momento, justa, necessária, e eu fui também cobrar. O que o Zezinho também levantou, das pessoas chegarem ainda nos postos de saúde e tá fechado nos horários, que está chovendo. A doutora de diabetes também me disse, Zezinho, que ela vai estar solucionando o problema, e se tinha algum problema ainda, já não era para ter mais, que ela já tinha pedido para ser solucionado. Eu não sei se existe ainda o problema. Lógico, Zé. O problema ainda existe. O problema está existindo. Eu tive comentando a semana passada porque o problema existe. Lógico. Eu só queria saber das fitas. Que dia que foi que chegou nesse posto que não está faltando? Que dia que chegou essa fitinha aí de medição? Ela me disse que desde a semana passada já estava regularizado o negócio das fitas. Foi a conversa que eu tive com a doutora Dinamedes. As fitas já estavam à disponibilidade da comunidade. Era só uma questão das pessoas se cadastrarem junto à secretaria. Então, eu fui buscar essa informação porque é uma preocupação justa. A tua, do Zé Guilherme, da Alzira, de todos aqui que levantaram o problema. Okay. Opa, pois não. Assim, essa questão da fita, os cadastrados da diabetes tipo 2, tipo 1 é criança, pessoas que já nasceram com a diabetes. Tipo 2 é que adquiriu depois. Então, tem alguns pacientes que o médico, que, por exemplo, não está conseguindo controlar a diabetes. Então, o médico pede para que faça, além da medicação, faça esse teste 2 a 3 vezes por dia para controlar. Esse paciente, tendo essa receita do médico, com essa orientação, essa fita é cedida para esse paciente. Agora, o paciente tipo 2, que toma medicação e que esporadicamente faça esse exame, que não tem essa orientação médica, que a diabetes dele é mais controlada, então, para esse paciente, ele tem que ir até a UBS para fazer esse teste. Então, não é cedido. Então, é alguns casos, porque realmente não tem condições de dar essa fita para todos os pacientes com diabetes tipo 2. Então, são só alguns casos.
Agradeço. Obrigada. Ok, isso. Agradeço por estar nos ajudando, que eu sou meio leigo no assunto, mas é só essas pessoas que estão com esses problemas se cadastrarem que vão ter a normalidade das coisas. Então, a normalidade da Secretaria de Saúde sobre fita já está acontecendo. E eu quero novamente falar do Ulisses Guimarães, da marginal do Ulisses Guimarães, que era uma situação muito preocupante. É onde a cidade está desenvolvendo, vai desenvolver. Lá existe várias áreas que estão no perímetro urbano, e era um ponto que estava encravado, que não estava sendo resolvido pela movimentação de carros, de gente, de pessoas que tem lá. Já foi solucionado, estão fazendo a marginal, vai ter para cadeirantes, para eles não entrarem na pista, porque ali a pista é a 356. A gente fala Delgado Chances, que é a saída, e nós falamos Estrada da Prata, mas ela é estadual, aquela rodovia ela é estadual. Então o município, dentro da sua preocupação, ela já está tomando as medidas necessárias para que as pessoas não fiquem no asfalto, para poder ter a marginal para chegar até as suas residências com segurança. Obrigado, senhor. Parte, vereador Berro. Pois não, Pio. Só para contribuir na discussão, no primeiro ponto que a Vossa Senhoria levantou sobre a questão das fitas, e parabéns por o senhor ter ido atrás do assunto, existem outras maneiras também de se controlar essa patologia que é considerada o mal do século, que vem aí, que é a diabetes mellitus. Além da insulina, que ela é voltada para o diabético tipo 1, que é o insulino dependente, que normalmente é a criança, normalmente é aquele que no início da idade, existem também outras maneiras para atacar essa doença, que é na grande maioria que é do tipo 2, que além da medicação, que a maioria é controlada, é também programa voltado por uma nutrição adequada e também programas de exercício físico. Então vai aí a sugestão ao poder público para que possa, juntamente com a política pública de remediar, fazer trabalho também, acessórios com uma nutrição adequada e também com programa de exercício físico. No caso, fazendo uma tabela com a Secretaria de Esportes e também nas UBS. Esse é um programa que já dá certo em várias cidades do Brasil e que Cambé poderia também capitalizar para o desenvolvimento e ter maior qualidade de vida da sua população. Agradeço a colaboração, é importante. Vamos levar o problema e que o problema seja devagarzinho e vamos solucionando cada um que aparece aqui. E sobre a audiência pública que nós pedimos para o presidente da Casa, aquela preocupação que o município tem sobre os moradores de rua, que nós já vamos fazer essa audiência pública, vamos convidar todas as pessoas interessadas, quem nos estiver assistindo agora, é dia 16, às 13h30, aqui na Câmara, vai falar as pessoas especializadas no assunto e de uma preocupação que nós tivemos, que você levantou por intermédio dos flanelinhas, das pessoas, que aí virou moradores de rua, está estampado no jornal da nossa cidade, do último final de semana, e a Casa tem uma preocupação, então fizemos essa convocação. Eu espero que todos possam estar nessa reunião, para que a gente possa estar resolvendo os nossos problemas como nós podemos. Porque os problemas são grandes, com uma certa dificuldade, e nós vamos levantando cada um e resolvendo como nós podemos. Parte, vereador Berro. Pois não. Outro assunto bem abordado e novamente abordado pela Casa, parabenizo pela iniciativa da audiência pública, se eu não me engano, dia 16 de maio, né? Que o senhor comentou agora há pouco aqui comigo em off. E eu vi também, essa semana, circulando na cidade, através do meio de comunicação, a preocupação e a divisão das responsabilidades quanto à população de rua. Eu também acho que essa é uma questão muito complexa, muito ampla, não dá para escolher um pai da criança. Porém,
O serviço público, ele tem a responsabilidade de estar convocando, identificando, fazendo esse mapeamento dos responsáveis, ou pelo menos das entidades que tenham relação com o problema, mas já trazer para o dia 16, não esperar o dia 16 para a discussão e daí criar alguma coisa, mas já trazer um embrião, num planejamento, aonde a gente possa convocar essas entidades, cada um no seu papel, para poder fazer o enfrentamento já do problema. Não esperar o dia 16, o problema já está aí, já está latente. Como Morales disse, hoje o bicho já pegou de novo ali perto da igreja. Então, para que dia 16 o poder público já venha com alguma coluna vertebral já, algum planejamento para o que ser feito. Porque essas instituições que têm responsabilidades, elas não vão ser protagonistas no assunto. Quem tem que ser protagonista é o poder público, sim, tá? Nós todos colaborando, e que eles já venham com um planejamento mínimo. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço. Vamos passar isso para a secretária, que quem vai fazer a palestra é a Secretaria de Assistência Social, que se ela puder já montar alguma coisa para nós, que ela já traga alguns dados, para que depois não fique, marque uma reunião para ser outra, né? Eu entendo a sua preocupação, só que é um problema que ele já existe de muito tempo, e nós não vamos conseguir erradicá-lo de uma maneira rápida, não vai conseguir. Nós temos que ir pautando ele devagarzinho para ir tentando resolver cada momento do problema e como resolver o problema. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Zezinho da Ração. Só quero comentar o meu requerimento. Solicitei aqui limpeza em todas as ruas, ali do Ana Rosa, Zé Favro, Câmbio 4, Tupi, Santa Isabel. Ainda, vereadores, passaram pegando algum gai, alguma coisa, mas alguma rua passou, algumas não passou. Aí cataram um gaio, largaram um saco cheio lá de folha. Então, passa numa rua, na outra eles não passam. Então, tá difícil. Então, a gente tem hora que quer até não fazer críticas, mas não tem jeito. A cobrança é muito grande. Hoje, na minha região, eu tive 4 pessoas me cobrando. Eu fui lá ver, tá um entulho na frente da pessoa. Faz 3 meses que cortou, com a coisa seca. Aí o caminhão não passa a pegar. Aí eu vou falar para os moradores, olha, nós estamos com dificuldade da prefeitura. Não vou falar. Eu já falei para vocês que eu não vou dizer isso, porque todo que entra, eu fiquei aqui 8 anos falando em dívida. Eu não. Alguém falou em dívida 8 anos. Agora, mais entramos, 3 meses, você fala em dívida. Aí o povo que paga lá na região, toda a região de Cambé, que não pode recolher um lixo, que não pode tampar um buraco, que falta uma fita num posto, aí eu tenho que vir aqui, passar como é que fala aqui, um cabresto da minha cara e dizer, povo, não está faltando. Alguém ainda tem fita. Então é mentira, que estava faltando. Se chegou, chegou essa semana. Semana passada não tinha fita no posto de saúde. Está faltando. A fila está lá até hoje. Hoje eu fui para Londrina cedo, aos 2 postos, fila de gente. Poxa, gente, eu estou falando isso aqui faz 2 meses, falando. Então, assim, eu não vou ficar mentindo para o povo. Eu estou aqui, já indo para o meu 4º mandato, não estou aqui para mentir, não. Estou aqui para falar a verdade. E não vou ficar aqui agradando o secretário, o prefeito, ninguém, não. Estou dizendo aqui a realidade, é o que acontece no nosso município. Então, não dá para ficar tampando o sol com a peneira. Faça o que é preciso, que eu vou falar bem. Fez o que é preciso, eu vou falar aqui nessa Câmara. Se não fazer, eu vou falar. Você quer uma parte, vereador? Fica à vontade. Não, eu não estou dizendo que você está mentindo. Não disse que você. Não, porque eu fui conversar com a secretária dentro da tua preocupação e a fita estava disponível na Secretaria de Saúde. Essa informação eu fui buscar. E reclamei também, junto para a secretária, como você disse, que as pessoas estavam chegando no posto de saúde e estão tendo problema de entrar porque os portões estavam fechados. E ela disse para mim que estava resolvendo essa situação, não era para estar fechado, não era para estar fechado. Era para estar aberto no horário do expediente, antes do horário do expediente, para as pessoas poderem se acomodar. Então foi essa a resposta que eu tive da secretária. Eu não estou dizendo que você mentiu ou ela... Eu só fui buscar informação. Então as fitas estão disponíveis.
As pessoas diabéticas, que nem diz a Fátima, eles vão lá, se cadastram, que eles vão ter, tipo 2, todo o apoio da Secretaria de Saúde. Obrigado, Zé. Sim, eu até concordo. Deve estar no posto a partir de segunda-feira para cá, porque não estava. Então, se falar para mim, é mentira, que eu estou aqui, ó. Nome de pessoas aqui, ó. Tá aqui, ó. Não estou mentindo. Telefone, nome. Eu não venho para mentir aqui na Câmara. Se alguém está brincando, eu não estou. Então, eu não estou aqui para brincadeira, não. Estava faltando? Sim. Então, o cara vem falar para mim, não, pode ser que chegou a semana, beleza, segunda-feira, sexta-feira passada chegou, falei segunda-feira. De repente, na quarta ou na terça, já estava no posto, mas antes estava faltando. Eu tenho telefone das pessoas, tenho reclamações. Não, realmente estava faltando. Sim, então... Realmente você tem razão, estava faltando. Com certeza, então... Por isso que eu estou aqui falando, senão não estaria falando também. Que eu só vou falar que a reclamação chega em mim. Então, as fitas que foi falado... Comecei a falar da limpeza aí, né, gente? Que é demais, a cidade está difícil. Então, espero que o secretário dessa pasta, né, faça uma limpeza geral, cata aquele saco que está lá, porque não é possível. Então, espero que não demore muito, né? Porque senão daqui a pouco também vão colocar fogo, vai ficar pior as coisas. Então, espero que o secretário dessa pasta, né, que vai lá e faça o que eu preciso. Mande os caminhão, rua por rua, vai lá e pega. Não passar uma rua, pula uma, a outra vai, não. É todas. Então tem que fazer a limpeza. Solicitei também aqui, ali no prédio do Jardim Tupi, que eu peço há muito tempo. Espero que essa obra comece, vim medindo esses dias lá, espero que não fique só na medida. Comece essa obra imediatamente do prédio do Jardim Tupi. Que faz 8 anos que eu falo aqui, lógico que o prefeito Zé do Carmo não tem culpa, assumiu agora, mas temos que fazer. A obra está lá, temos que fazer essa obra imediatamente, que é onde o povo está cobrando esse prédio Jardim Tupi. Também, aqui, o posto de saúde, já falei, a fila continua. Se alguém não acreditar, amanhã cedo levanta, 7 horas da manhã, passa nos postos, que você vai ver o povo lá fora. Então, eu espero que, não fala mais nisso aqui, espero que a única semana que eu estou falando em fila de posto, espero que seja resolvido. Porque a próxima agora eu vou filmar e vou mostrar no telão. Aí vão acreditar em mim. Porque eu faço isso. Por enquanto eu não... Estou ainda light, mas vou começar a filmar. Vou trazer, mostrar aqui no telão. Aí é a conversa do vereador e é o povo que está lá. Vou entrevistar também, mostro, está aí, ó. É a realidade. Então, eu espero que não preciso mais falar disso aqui. E também aqui quero falar ao Joaquim Morales, que está aí ainda, Joaquim. Dar uns parabéns para o senhor ter usado a tribuna mais uma vez nessa casa. E dizer para o senhor, estarei cobrando o secretário de obras é o mesmo, né, da passada, então ele está aí, ele sabe do problema, vamos cobrar ele mais uma vez. Então, vou fazer uma cobrança, o senhor já falou com o líder aqui, que é o Zé Guilherme, para levar para ele, para ver o que pode acontecer, porque é que nem o senhor falou, o senhor reclamou 8 anos, eu também, que o senhor sabe disso, o senhor sabe das minhas cobranças, em 8 anos que eu fiz aqui a cobrança. Então, a cobrança foi pesada. Então, espero que atenda. O senhor falou também ali também do meio ambiente, tanto debatido nessa casa, mas ficou do mesmo jeito. Então, espero que resolva agora, começou agora também, é o mesmo secretário aí, agora é outro secretário do meio ambiente, espero que resolva também esse problema sério que está aí do meio ambiente. O senhor também falou do secretário de obras, falou do meio ambiente e da saúde, né? Que eu acabei de dizer alguma coisa aqui, não precisa nem dizer para o senhor, sabe a minha cobrança. O idoso tem que respeitar, o senhor sabe disso. Apesar que fala que tem que respeitar, mas não se respeita. Eu sei disso, que não se respeita. Eu sei das pessoas que estão na frente, que atendem umas pessoas que não dá nem para falar como é que as pessoas em posto de saúde atendem as pessoas de idade tem hora. Muita gente chega lá na minha loja tem hora, quando eu estou lá cedo, chorando tem hora, pelo atendimento de algumas pessoas. Isso não é na minha região, não. Deve acontecer lá no Bandeirantes, deve acontecer em todo lugar. Tem uns funcionários que ele sai de casa mal-humorado, briga com a mulher, briga com o filho e quer se contar nos outros. Então não pode. O funcionário tem que estar lá atendendo o povo. Tem que atender bem. Porque quem paga o salário meu, dos funcionários, são vocês. Vocês é que pagam. Então temos que atender bem. Quem não quer atender, pede a conta, vai embora, saia. Então, nós temos que atender as pessoas bem. Nem que você não consiga, talvez, fazer aquilo que queira, mas atende bem, pelo menos, tem educação, que aí vai ter uma moral. Então, eu acho que os funcionários têm que ser assim. Eu sei, também eu sei. Aí também
o Berro, vou entrar outra aqui do Berro, que é sobre o Pio, comentou sobre as pessoas, né? Aí, o Berro está marcando uma audiência pública e dizer, Berro, eu espero que seja resolvido. A secretária está 8 anos nessa pasta, né? Eu espero que ela chegue aqui, pelo menos, coisa concreta. Porque se não vir, vai ouvir. Porque 8 anos está nessa pasta. Ou eu estou mentindo? Sério, 8 anos. O secretário está nessa pasta. Era para ter resolvido pelo menos um pouco disso, tá? Mas não se resolve. Então eu espero que venha aqui, nessa audiência pública, mas com as coisas já com a pauta, para resolver pelo menos alguma coisa. Você quer uma parte, vereador? Sim, vereador. Tá. É do assunto anterior que o senhor abordou, e outros aqui também que foram abordados, em relação à eficiência do serviço público. Falamos da questão da fita, falamos da questão da Secretaria de Obras, e eu vou falar, talvez até algumas pessoas tenham dificuldade para entender o que eu vou falar agora, mas o meu coração está dizendo e eu não posso segurar isso, até mesmo porque eu passei pelo Executivo. Muitas vezes, o prefeito ou o secretário, eles deliberam, até arrumam a ferramenta para que seja aplicado. A grande maioria dos servidores públicos, elas têm grande eficiência, e não vão achar ruim do que eu estou falando agora, porque executam o seu serviço. Mas nós temos alguns casos que, por falta de cobrança ou por falta de aproximação dos chefes, quem está lá na ponta, infelizmente, deita em cima de uma situação hoje, que é a questão de você não ser um parto para você abrir um processo administrativo hoje para um funcionário, né? Estabilidade, né? A estabilidade, infelizmente, eu acredito que ela não é uma situação benéfica, infelizmente, no nosso país, não é Cambé não, tá? E eu estou falando isso com o meu coração, porque é uma situação que eu entendo que prejudica o desenvolvimento das ações sociais, e a grande população que seria beneficiada, às vezes ela não tem o serviço prestado, não é porque o prefeito não quis ou porque o secretário não quis, é justamente porque o funcionário que está lá na ponta, infelizmente, não fez o seu papel. São a minoria, é a minoria, tá? A grande maioria é eficiente no que faz, mas existem também aqueles que, infelizmente, se encostam em cima da estabilidade. Obrigado, vereador. Então, esse foi o meu comentário. Então, espero que essa audiência, a secretária venha afiada, porque nós temos que debater um assunto sério, um assunto que está aí no município há muito tempo. Um joga para o outro, temos que resolver. Então, espero que ela venha aí bem afiada, porque ela está aí há muito tempo. Viu, Zezinho? Só mais uma parte, por favor. Sim, toda. É por isso, dentro da nossa preocupação, que eu procurei a secretária, para que a gente possa realmente estar dando uma resposta para nós e para a comunidade do que vai acontecer, do que pode acontecer bem rapidamente. Porque isso nós estamos precisando. Então, por isso que a gente está marcando essa audiência, e para a gente poder debater esse assunto profundamente. Eu espero que a gente, dentro dessas condições aqui, que a gente possa resolver. Você tem toda a razão. Com certeza, Beto. Mas, senhor presidente, era isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra. Com a palavra, vereador Toquinho. Fiz um requerimento aqui, pedindo pintura nas ruas do Jardim Golden Park. Não tem sinalização nenhuma, é um bairro já meio antigo, né? E agora acabou de passar a rede de esgoto, então a gente está pedindo lá para que seja colocado pintura, né? Na sinalização vertical e horizontal, que não tem nada lá, então não sabe quem é preferencial, quem tem que parar, quem tem que ir, então a gente está pedindo para que seja feita essa sinalização lá. Pedi também aqui o asfaltamento da rua 15 de novembro, já é um pedido antigo daqueles moradores, e nós fomos muito cobrados na época da eleição, referente a essa rua. Então o Zé, o prefeito já está sabendo, já conversamos com o Zé, para a gente buscar aí o financiamento, eu não sei como que anda aí as questões da prefeitura, mas que seja atenda aquela população nessa questão, e uma abertura de uma rua para a saída na PR 445. É um bairro ilhado,
né, não consegue, para você ir para Londrina, você tem que vir aqui em Cambé para poder ir para Londrina. Se você vai no Santa Mara, você tem que vir aqui quase na cidade de Cambé para voltar para Santa Mara. Então, a gente está pedindo ali uma abertura junto à linha do trem ali, na parte daquele terreno ali, para que faça uma rua ali, com a saída lá para a PR-445. E a gente tem, eu pedi aqui também, acho que já tem vereador que já pediu aqui também. Oi. Dá uma parte, por favor. Sim, Esse assunto da 445, você vai ter que envolver mais pessoas. Você vai ter que envolver a Econorte e o DR. Porque ali eles já fecharam de propósito. Ali já foi feito de propósito, porque muita gente saía do bairro do Jardim União e entrava ali naquela rua de terra e estava dando muito acidente. Então aí eu acho que não é um caso só do executivo pensar nisso, não. Eu acho que você deveria, opinião minha, trazer a Econorte para o assunto, o DR para o assunto. Trazer eles para essa discussão junto ao município aí. Porque ali é bem perigoso. Tá? Obrigado. Obrigado, Berro. Não, o senhor tem toda a razão, vai ser feito assim. Vai ser chamado esse pessoal da Econorte, com o prefeito, com alguns vereadores que quiserem, porque aquela rua que estava saindo ali, ela estava irregular também. E do jeito que estava, realmente não tinha condições nenhuma. Foi feito lá de qualquer maneira para eles poderem ter uma saída ali que foi fechado para evitar acidentes ali. Então, a maneira que a gente quer fazer, de outra maneira, né, que vai ser um projeto, vai ser tudo dentro da lei. Então, e a gente tem pedido aqui também, mais ônibus, né? Acho que o Paulo até andou pedindo também, mais ônibus lá para a linha do Água da Esperança, Bela Itália e Bela Suíça. Lá acho que passa de manhã e à tarde. Então a gente está pedindo aí, tentamos já agendar uma reunião com a TIL, né? Estava marcada, estava agendada e no fim acabou desmarcando aí. Mas nós vamos entrar em contato novamente para a gente já discutir essas questões. Tem muitos bairros, a prefeitura até já tem esse levantamento dos bairros novos aí que estão precisando de viaturas, de ônibus. E nós vamos já trabalhar nessa questão aí, já para pedir para a TIL, já para colocar mais ônibus aí. E na sessão passada também eu pedi aqui a respeito da uma limpeza e um calçamento nas vielas do Jardim Santo André. Quem mora próximo à viela é um transtorno, né? É uma viela escura, é mato para todo lado e as pessoas acabam nem usando aquilo, né? Então, ou fecha, ou ilumina, ou arruma aquilo lá para ter condições de uso, porque na verdade aquilo lá é um espaço perdido que só dá problema para os moradores. Então, era isso, senhor presidente. Morales, parabéns, senhor presidente, só um pouquinho. Parabéns pelo uso da tribuna, Morales. Eu já trabalhei aqui, o senhor sabe, há 8 anos aí, nessa casa, e o senhor tem usado essa tribuna aí para vir fazer as reivindicações. E o senhor tem que ter vergonha de ter 70 anos e vir aqui reivindicar, não. Porque os vereadores não têm como ir de casa em casa, é impossível para ver o que está acontecendo na casa do munícipe. Mas os munícipes vindo aqui e solicitando essa Câmara aqui, está de portas abertas aí para atender no que for possível. E a gente tem visto que o senhor já procurou alguns vereadores e o senhor já teve resposta. Então essa Câmara, esquece o passado. Essa Câmara aqui está de portas abertas para atender no que for possível. Quanto ao meio ambiente, tem uma lei da erradicação das multas. Eu, que estive 2 anos e meio como diretor ambiental, a gente tinha 4.500 multas para ser erradicadas. Foram erradicadas na minha gestão 1.000 e plantadas outras árvores, porque hoje a prefeitura está sem muda. Então não tem como a prefeitura lá só erradicar, cortar as árvores e deixar sem. Tem que ter um programa, já até conversei com o prefeito, tem que ter um programa ou uma empresa terceirizada, ou juntamente com o pessoal do Horto, fazer um programa de retirar e plantar árvores, porque tem lei nessa casa, na cidade, que cada munícipe tem que plantar uma árvore, cada loja tem que ter uma árvore, então não adianta só ir lá erradicar e deixar sem. Então tem que ter um programa, tem que estruturar a prefeitura, ou com terceirizada, ou com o pessoal, fazer um programa de estudo para tirar e replantar. É uma dificuldade, porque só ir lá e tirar é fácil. Então, acho que tem que fazer um programa juntos com o munícipe, e eu cheguei a fazer isso na época. O munícipe tira, vai lá no horto, retira uma muda e planta. Né? Que é muito mais rápido, porque deixar só para a prefeitura. Então, é complicada a situação, mas eu tenho certeza que o Zé vai, já falei com o prefeito a respeito, vai falar com o pessoal do horto, vai estruturar e vai voltar a fazer essa erradicação. Então, muito obrigado, senhor presidente. Era isso que tinha para hoje. Obrigado, vereador. A palavra continua livre.
Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Nilson da Bahia. Boa noite, vereadores. Vou falar sobre o que vocês falaram, tudo. Agradecer o Morales mais uma vez. Morales, já te falei na outra vez aqui, quando você esteve presente nessa casa, que enquanto não estiver fiscalização na cidade, vai continuar caindo pedra, pau na sua casa. Infelizmente. Não tem fiscalização, não tem multa, não tem nada. Só Deus que pode te proteger. Tá? Fiscalização aqui, quando eu falei que Cambé parou aqui, os companheiros falaram que não parou. Parou sim, Cambé parou, realmente estacionou e não teve evolução de fiscalização. Só uma só fiscalização que ainda exerce aqui uma função, que é essa Secretaria da Vigilância Sanitária ainda, que ainda pega os comércios e desce a ripa, né? Só ela, por enquanto, né? E aqui, falar da fita também, que o nosso companheiro vereador Berro tem que comprar. Hoje a situação econômica está difícil, todo mundo desempregado, vai fazer questão de uma fita. Se vai dar uma hoje, outra amanhã, tem que fazer questão de besteira. Hoje, pela manhã, conversei com o nosso excelentíssimo prefeito, as nossas solicitações que a gente já fez perante essas 10 sessões, tapar um buraquinho, tá demorado pra caramba. Digo, pô, o que é que tá acontecendo? Sábado passado, presidente, eu tive que podar uma árvore de uma casa de uma vizinha, né? Mas não é culpa da Secretaria do Meio Ambiente, não tem funcionário. Cadê o índice? Não pode contratar, cadê o índice? Então, para o município de Cambé, que está chegando a 110 mil habitantes, nós não podemos ficar chorando as lágrimas com 4 meses de mandato de um excelente prefeito, que ele quer valorizar essa cidade como ele sempre valorizou, né? Mas está muito devagar mesmo. Sobre o meu ofício, que eu pedi os containers nas avenidas principais, né? Porque os comerciantes, ele pega o lixo e coloca de junto da árvore. Aí vem os cachorros com a fome do sábado e do domingo, destrói tudo. E o que acontece? Não limpa, né? Porque os catadores não têm culpa, ele pega o saco amarrado. Pegou, jogou lá. Os que estão rasgados, fica sujeira, né, nas avenidas, que é feio para o comércio. Até nosso companheiro falou que os contêineres não é bom para a avenida, mas eu acho que minimiza a sujeira que na área comercial, né, que vende seus produtos, vende pastel, padaria, já pensou o lixo todo na porta dele? Então é por isso que eu solicitei esses containers, né, bem planejado, né, pegar um cara que saber fazer direitinho e colocar para, né, não ter essa sujeira no meio da rua, das avenidas principais. E falando também da audiência pública, que foi falado aí, só uma parte. Eu, na verdade, eu sou meio contra lixeira no canteiro. Eu acho que canteiro foi feito para embelezar a cidade. E eu acho que tem que fazer programas de lixeira para o comerciante poder colocar na frente do comércio dele e ter horário para onde passar. Porque o comércio abre 9 horas, o caminhão passando até as 9 horas, com certeza vai levar todo. Então, por quê? Coloca lá, vai virar lixeiro, vai virar lixão o canteiro. E o canteiro é para embelezar, é para ter flores, é para ter grama, é para ter... mas, assim, essa é a minha opinião. Concordo com sua opinião, companheiro, estou aqui. Felizmente, eu entendo a sua situação aí, que tem que ser embelezado os canteiros. Tem sim, mas na padaria não vai ter jeito. Na padaria ele acorda às 5 horas da manhã para fazer o pão, né? Na padaria, lanchonetes, tem lanchonete que fica até 5 da manhã. Então, são essas áreas aí que... Por isso que eu sugeri esses containers. Viabiliza bastante lixo, né, e não tem necessidade de ele passar todo dia. E também, se eu falar sobre a audiência pública, né, das reclamações dos franelinha, enquanto não montar a guarda municipal na cidade, nós estamos ferrados. Estamos ferrados nas escolas, nos postos de saúde, em todo órgão público, porque os caras estão destruindo tudo. Principalmente lá, né?
como fala aí, o Bel falou sobre o da nossa audiência aí, né, que até me perdi um pouco. Berro, só Deus para ajudar a gente agora, velho. Nós estamos numa situação muito difícil, repetir de novo, economicamente, como fala, né? Com essa folha exorbitante, né? Que o Zé sempre falou, não tem jeito de baixar, não tem jeito de baixar. Então eu sugeri a ele entrar até no mérito que o nosso secretário ali leu sobre o sindicato do repasse, né? Que mudasse a database, porque colocando a database por meio de junho, julho, você tira o foco da próxima gestão já chegar dando aumento ou reposição de salário. Então, para melhorar a situação do município, pegando um foco do que foi lido ali do secretário e nosso vereador Toquinho. E não, uma parte. Sobre a pauta do sindicato com o prefeito, eu tive algumas informações. O prefeito pôs dentro da pauta de discussão com o sindicato, o prefeito está fazendo a reposição, pediu para o sindicato fazer a reposição da database de março a março, que dá 4,21, e tem que dar 2,5 de promoções, que o prefeito ficou de dar, a partir de setembro, mas com data retroativa. Então o que o prefeito propôs para o sindicato? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, pagar depois, quando tiver um aumento na receita do município, pagando gradativamente. De setembro em diante, vai pagar os 4,21, que é a inflação, e mais 2,5 de promoções, que não está os números ali no requerimento que o Carlão mandou para casa, que o presidente do sindicato mandou para casa. Mas eu tive eu fui buscar essas informações, que ele não pôs em pauta na Assembleia, porque ele diz que o prefeito, o município ia perder em Assembleia essa discussão. Então, foi o que o nosso secretário leu a matéria. Mas vai ter a reposição salarial, vai ter as promoções, que vai dar quase 7%. Não vai ter aumento real, não vai. Não tem condições de aumento real para 3 mil funcionários hoje, como está a situação do país. Isso não vai ter, a reposição salarial e as promoções vai ter. Sobre a audiência pública, você tem toda a razão, por isso que nós estamos trazendo a secretária, para que ela possa nos mostrar o que está sendo feito e o que nós podemos ajudar para estar resolvendo. E o que você bem diz, o que o Zezinho sempre falou, a guarda municipal, tão esperada guarda municipal que nós precisamos. Obrigado. Nada, vereador. O que eu falei a esperança os servidores não tinham de receber a reposição. Sim, o Zé falou para mim que vai dar, mas só em setembro. E um comentário que eu escutei que falaram para mim que não ia ser retroativo. Aí eu fui lá, falei com o Zé, vai ser retroativo, todos os servidores vão receber o seu salário, vai ter uma melhoria até no Vale Compra, e já tem uma projeção até para os 4 anos. Isso é importante para os servidores entender isso, que o Zé não é contra os servidores. Eu acho que não é, não. E se ele for, a gente vai descer o couro nele, porque ele sabe que e põe também o servidor para trabalhar. O servidor tem que fazer jus do que ganha. Ele vai ter um aumento, mas também vou estar olhando ele. Eu tenho o tempo inteiro para ficar olhando ele, trabalhando. Vamos cobrar isso dele. A parte. E a administração já apontou, viu, BR? Ele já sinalizou que daria 4,75. Então, vai ter reposição. Então, acho que o que estão pleiteando é outra coisa, não sei se é um índice maior, que eles não aceitaram, entendeu? Mas o Zé já sinalizou os 4,75, que foi a inflação que o senhor mencionou na reunião. Obrigado. Então, além da inflação, ainda vai melhorar mais os índices aí, em algumas coisas que eles têm direito. Mas eu tenho que agradecer aí o Morales mais uma vez pela sua participação. É o que o nosso companheiro Doquim falou
Você tem 70 anos, mas você está vivo. Está vivo para lutar por muitas pessoas. Eu faço parte do Sindicato dos Aposentados também, né? Brigo pelo o fim do fator previdenciário que achata o salário dos aposentados. Vou para Brasília direto. Eu participo, é verdade, participo de todo o sindicato mesmo. Porque tem que priorizar os trabalhadores. É ele que alavanca o nosso país e o mundo. Certo que muita gente não dá valor ao sindicato, mas sem o sindicato todo mundo já era escravo. A corrente estava no pé. Porque aí os patrões iam fazer o que queria com ele. Né? Mas eu agradecer aí a presença de todos aí, do Morales. Falando do Morales, falo de todos presentes aí, o Jefinho e a todos os japoneses ali, o Paulinho, que saiu candidato, né? E é o que eu tenho para falar hoje. Só isso, só a fala das filas. Eu vou estar fiscalizando também, Zezinho. Por quê? A gente quer... O cara vai no posto, ele não está bem. Ninguém vai lá no posto bonitão. Não vai se desfilar no posto. E eu sei que a doutora Djamed, ela tem um potencial que quer resolver os problemas. E ela tem que assimilar as cobranças. Tem que assimilar mesmo. E nós estamos aqui para cobrar. Sim, cobrar com critério, né? Com educação, com respeito, sabendo o profissional que ela é. Né? Se tem fila, vamos acabar. Se não tem fita, vamos comprar. O município tem dinheiro. Não é muito, mas dá para comprar fita. A Alzira, a vereadora Alzira, o vereador Zé Guilherme tem ciência do valor dessas fitas. Então tem como comprar as fitas. Não só as fitas, mas qualquer tipo de remédio. Não tem que entrar na justiça para comprar remédio para um cidadão, né, que está presente nesse momento. O que eu tenho para hoje, presidente, é isso. E eu espero que o nosso vereador Toquinho me apoie nos contêineres aí, porque vai ser favorável aí para o nosso bairro, até para o nosso bairro. E eu não quero ver você com vassoura na mão, não, limpando a avenida, não, meu companheiro. Vereador, você é a favor do povo, estamos juntos sempre. Pode contar comigo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Nilson. Só antes de nós continuarmos as explicações pessoais, até pedir para os colegas vereadores, que sempre que forem falar na fala de outro vereador, pedir a parte. Mesmo que for mais de uma vez, sempre pediu a parte para o vereador autorizar ou não. E a palavra continua livre. Eu peço ao vice-presidente que assuma os trabalhos dessa casa. Gostaria de fazer uso da palavra também. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Paulo Soares. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, servidores, todas as lideranças comunitárias presentes, a todas as pessoas que nos assistem pelas mídias sociais e pela internet também. Gostaria aqui de cumprimentar o senhor Morales pelo uso da tribuna livre. Realmente o senhor Morales sempre participou dessa casa. Eu estou aqui no meu 5º ano de mandato. O senhor sempre foi muito presente. E eu comungo com o senhor da opinião quando o senhor diz que sempre respeitou aqui as autoridades dessa casa. Fico triste, ao mesmo tempo, em saber que o senhor colocou algumas situações aqui que nós entendemos a dificuldade delas e entendemos também a dificuldade que nós temos para que elas sejam solucionadas. O vereador Nilson da Bahia usou a palavra brilhantemente aqui na sessão hoje. Ele até falou parte do discurso que eu ia fazer aqui no sentido de que a coisa está muito devagar. Realmente, se nós usarmos como parâmetro municípios vizinhos, nós percebemos que ainda estamos perdendo tempo com algumas discussões que eu entendo que já poderiam ter avançado. Enquanto Londrina está lançando o Agiliza Londrina, enquanto Dória está zerando a fila de exames em São Paulo, nós ainda estamos pedindo aqui nas sessões que a roçagem chegue em determinada região. Então, isso é lamentável. Eu faço uso da palavra aqui, senhor Morales, não dizendo que a culpa é desse ou daquele, dizendo que a responsabilidade é nossa. Se a roçagem não está sendo feita, a responsabilidade é desse legislativo e é desse executivo. Se algumas situações da cidade, como por exemplo as calçadas, estão cheias de lixo, como o senhor colocou, ou outras situações que eu até coloquei aqui no início desse novo mandato, quantos fios soltos tem nos postes da nossa cidade como um todo?
Eu fiz uma lei aqui que disciplina e regulamenta o trabalho dessas terceirizadas no município. Eu também protocolei para o Ministério Público, protocolei para o antigo prefeito e para o novo prefeito, dizendo, olha, isso é um absurdo. O vereador Dalto, numa sessão da Câmara aqui, fez uso da palavra cobrando também que se tomasse alguma atitude em relação a esse descaso com a população. E, incrivelmente, no meu último ano da Faculdade de Direito, eu fiz alguns júris, participei de algumas audiências no Fórum de Londrina, que a professora determinou que nós tínhamos que assistir para ganhar nota na faculdade. Em uma das audiências que eu participei, estavam duas partes num conflito onde um senhor tinha perdido a vida, um motoqueiro, porque um fio solto em Londrina, ele enroscou o pescoço no fio, acabou batendo a moto e faleceu. Então, eu começo a me perguntar, senhor Morales, e essa indignação do senhor, ela foi positivada aqui na sessão. O senhor viu a fala dos colegas vereadores aqui. Eu começo a me perguntar quando que as coisas efetivamente vão começar a acontecer. Porque se nós estamos tendo dificuldade com a fita que tem que ser fornecida, se nós estamos com dificuldade com a roçagem que tem que acontecer, e aí, senhor Morales, eu falo para o senhor, dos agentes responsáveis por resolver o problema, o legislativo é o que menos tem força nesse contexto. Por quê? Porque lei tem de monte. Inclusive o legislativo faz leis e já fez muitas leis. O que falta é fiscalização. Quando eu fiz um levantamento há uns 2 anos atrás, o município de Maringá tinha 56 fiscais de postura. A parte, vereador. Eu já concedo, vereador. Cambé tem 2 fiscais de postura. Não sei se esse quadro aumentou. Então, eu acredito que a cultura de fiscalizar, ela tem que partir do Poder Executivo. O Poder Executivo tem que efetivamente enquadrar essas pessoas que desrespeitam. E quando eu digo pessoas, eu digo empresas também. Porque o vereador Toquinho aqui colocou a empresa de transporte coletivo. E quando nós fomos conversar com a empresa de transporte coletivo, eles disseram, olha, não tem demanda. Ué, mas então a empresa de transporte coletivo quer fazer o serviço só onde tem filé mignon? Onde não tem, não quer fazer? Quando eu vou lá no Água da Esperança, eles dizem assim, olha, as correspondências a gente tem que buscar lá no Correios, porque não vem aqui. Ah, mas eu fui no Correios, por que a correspondência não vai no Água da Esperança? Porque nós não temos funcionários para fazer com que as correspondências cheguem lá. Então isso é uma aberração, isso é uma vergonha, isso é um escárnio com a população cambeense. E quando nós vamos discutir aqui, algumas questões ainda cabem a nós. Mas questões de nível federal e estadual, infelizmente, nós somos passíveis de contar com os nossos representantes das outras esferas públicas, que infelizmente muitos deles estão enrolados com a tal lista da Odebrecht e talvez não estão tendo muito tempo de se preocupar com as questões do município. Mas, o que eu quero dizer aqui, senhor Morales, e dizer aos colegas que me antecederam aqui, é que são mais de 100 dias de gestão. E quando eu falo isso daqui, eu não estou culpando o gestor por nada. Porque nesses mais de 100 dias, nesses 4 meses, os vereadores receberam o salário em dia, os secretários municipais receberam o salário em dia, o prefeito recebeu o salário em dia. E quando nós vamos olhar o município, os setores que têm dificuldade, nós percebemos que só tem um setor no município que funciona perfeitamente. É o da tributação. É aquele setor que envia o carnê do IPTU, é aquele setor que cobra a taxa de contribuição e melhoria, ele funciona perfeitamente. Lá não tem falha de pessoal, lá não tem falha de lapso temporal. Então nós ficamos muito indignados. E vou mais além, senhor Morales. O senhor está sendo cordial conosco. Mas nas redes sociais, muita gente não é não. E usa adjetivos para tratar dos vereadores, que muitas das vezes eu me seguro para não ir lá responder. Quando nós vamos no mercado, no açougue, na padaria, no campo, na missa ou no culto, muitas vezes nós ouvimos coisas que não cabe a nós ouvir. Que caberia a determinado secretário municipal, que foi falado aqui. Há tantos anos que está aí, nós vamos chamar de novo para dizer, olha, nós queremos dizer que o problema é esse daqui. O que você acha? A Câmara não tem equipe técnica. A equipe técnica está na gestão. Eu não sou responsável por setor de roçagem, porque se eu fosse, talvez eu implementaria alguma mudança. Respeito os trabalhadores, sei das limitações, mas os salários estão em dia. Então é preciso mudança de comportamento, quebra de paradigma, fazer com que essas pessoas realmente se comprometam com o que deve ser feito. E vou mais além.
Às vezes aqui na casa, os meus assessores falam, nossa, Paulo, você se apega a coisas pequenas muitas vezes. Às vezes eu vejo uma coisinha ou outra na Câmara aqui, eu chamo o diretor, a assessoria da presidência, e falo, olha, procura fazer ali diferente, vamos fazer isso aqui melhor, vamos mudar isso daqui. Então eu penso, e aí foi falado aqui também por alguém que me antecedeu, dessa aproximação, não sei se foi o vereador Pio que falou, dessa proximidade de quem dá ordem com a equipe. Aquele que dá ordem, porque o líder é quem direciona, é quem guia. Então, eu estou cumprindo o meu papel, seu Morales. Eu tenho cobrado. Eu tenho feito requerimentos. Eu tenho feito pedido de informações. Se o senhor pegar aqui os meus discursos aqui na casa, eles não são para agradar ninguém, porque eu não devo satisfação para ninguém do poder público. Eu devo satisfação para quem me trouxe aqui nessa casa. E aí eu assumo aqui, que quando eu fui para o pleito eleitoral, muitas pessoas na rua, vereador Zezinho, disseram assim, olha, Paulo, eu admiro o seu trabalho, você é um vereador sério, mas muitas vezes você poderia ter sido mais incisivo com o Poder Executivo. E um dos compromissos que eu assumi para voltar para essa casa, seu Morales, foi esse. E é por isso que eu tenho dito aqui, seu Morales, o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. É claro, nós estamos tendo bom senso. A Câmara tem sido muito flexível. São 4 meses, são mais de 100 dias. Eu tenho visto aqui, os vereadores têm tido paciência com o Poder Executivo, até porque nós compreendemos também que a herança é uma herança muito complexa. Mas também, quem casa com a viúva assume os filhos, né, seu Morales? Então, precisa assumir os problemas também. Não é só o status, mas o trabalho. E tem que trabalhar. E nós vamos cobrar mesmo. O senhor colocou muito bem. Eu penso que o fato do senhor avançar no sentido de procurar o Ministério Público também é um fator muito positivo, que foi essa questão dos fios soltos que eu acionei o Ministério Público também através de ofício. Inclusive já me responderam e estamos tratando sobre isso. Mas dizer, senhor Morales, que na sessão passada, na segunda-feira passada, eu não sei se o senhor assistiu à sessão, e foi uma fala que eu fiz aqui. Fala que eu participei de um curso do Tribunal de Contas do Estado, onde o promotor disse naquele curso, o procurador do Ministério Público do Estado, ele diz, do Ministério do Tribunal de Contas do Estado, que se o vereador não fizer a parte dele, se o vereador não cumprir o papel dele, o Tribunal de Contas e o Ministério Público vai fazer. Não vai ter lacuna na fiscalização do poder público. Eu fiquei, de certa forma, confortado com aquilo, mesmo sabendo que aquilo que ele estava falando me feria. Porque ele estava dizendo que se eu fosse intransigente, ele ia ter que fazer o papel dele e o meu. Mas o que eu quero colocar para o senhor aqui é que nós vamos cobrar sim. Inclusive o senhor foi procurado, os vereadores atenderam o senhor aí, e nós vamos continuar cobrando, independente de saber se vai agradar esse ou aquele. O município está com dificuldade financeira? Tá. Mas ele também tem que ter cautela. Nós não podemos abrir o diário oficial do município e ver um monte de nomeação. Tem que ter responsabilidade, tem que ter bom senso. De entender, olha, eu estou numa situação complicada, então, portanto, vocês tenham paciência comigo. Mas não pode também estar nomeando um monte de cargo que daí complica. Nós termos essa compreensão também. Mas parabéns pela fala do senhor, pela colocação do senhor aqui, e eu vou conceder uma parte ao vereador Dalto. Vereador, o vereador citou muito bem ali o exemplo de São Paulo, né? Em 83 dias o Dória zerou a fila de exames básicos ali, com uma mudança de gestão. E aí eu queria comentar também para o senhor Joaquim Morales que os principais problemas que nós enfrentamos, eles são passíveis de ser resolvidos com a mesma quantidade de recursos que nós temos hoje. É uma questão que o vereador citou muito bem, mudança de paradigma, é treinamento, é gestor municipal. Né? Nós temos um prefeito ali que é considerado um prefeito empreendedor, ótimo, nós precisamos mudar o paradigma da nossa gestão municipal. Pegamos Londrina, se faltar mais 10 segundos. Fica à vontade, vereador, mais um minuto. Pegamos só mais um exemplo, que é Londrina. Tá? A hora que eles analisaram os EIV, que estavam parados na prefeitura do Marcelo Benatti, o Kiref deixou a prefeitura maravilhosamente, em vários aspectos, muito elogiado, inclusive nacionalmente. A hora que o Marcelo Benatti sentou, pegou os EIV, 80% é oficina mecânica. Dos 80%, 2% é reclamação. O que ele fez? Encaminhou para a Câmara uma mudança, legislação para acabar com o EIV de oficina mecânica. Porque não tem sentido gastar R$5.000 para fazer um estudo de impacto de vizinhança, onde você não tem
tem um impacto, na realidade o impacto ele é positivo. A maior parte dos locais onde tem oficina mecânica, o pessoal fala, não, deixa aí, que eu estou protegido. O pessoal está todo dia ali, etc. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Dalto. O senhor colocou muito bem. Aí é uma mudança de comportamento e a gestão. E aí o senhor foi brilhante quando o senhor disse que muitos desses problemas se resolvem com a situação que está. O problema não é dinheiro, é gestão. E eu concordo. O que me deixa triste, e eu estendo isso aqui a quem está acompanhando a nossa sessão, é que esse ano, especificamente, é os 70 anos da nossa cidade. Não é todo dia que a cidade faz 70 anos. Então, eu particularmente esperava aqui um calendário de eventos, um calendário de ações que fosse diferenciadas, no sentido de mostrar para a nossa população aqui que é um ano importante para a nossa cidade e é um ano que efetivamente se inicia também grandes mudanças positivas. E o vereador Zé Guilherme, se não me engano, numa das primeiras sessões, o senhor falou sobre a teoria da janela quebrada, é isso, né? E eu concordo com o senhor em gênero, número e grau, né? Eu acredito que a pessoa, ela vai começar a entender a importância de cuidar do seu espaço quando ela vê o poder público cuidando do seu espaço. Né, vereador Zezinho? Porque eu tenho visitado muitas escolas, só nessa última semana foram 5 escolas, e uma coisa que me surpreendeu em uma das escolas que eu fui, foi que, e os professores e diretores também, eu vou poupar aqui, porque eles têm medo de retaliações, não deveria existir isso hoje, né? Mas em uma das escolas que eu fui, a diretora falou, poxa, nós temos um mato tão alto no fundo da escola aí, vereador, se pudesse nos ajudar para que fosse roçado. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? É complicado, né? Então, como que nós vamos ver aqueles pais participando da reunião de pais na escola, que esses pais que não estão cuidando da sua calçada, dos seus imóveis, se o próprio poder público, quando ele entra no espaço público, tem dificuldade para cuidar disso também. Então, eu quero dizer que nós temos que fazer isso de forma compartilhada, seu Morales. E aqui vários vereadores já propuseram, através de requerimentos, ideias e iniciativas inovadoras. Inclusive, eu não sei se foi o vereador Berro, se falhar aqui ele pode me corrigir, que trouxe exemplos de outros municípios num determinado assunto, de sugestão para a prefeitura para que aquele determinado projeto viesse a se efetivar aqui. Então, nós estamos cumprindo nosso papel. Eu não estou dizendo que nós não temos culpa, seu Morales. Nós temos responsabilidade também. Mas na cadeia de responsabilidade, quem tem efetivamente o poder de apresentar a solução, nós estamos bem abaixo de ter esse poder de apresentar essa solução. Obrigado a todos, muito boa noite. Obrigado, presidente. Eu agradeço. Solicito Paulo Sá, trabalho da casa. A palavra continua livre. A palavra, senhor presidente. A palavra, vereador. A tribuna, por favor. Fique à vontade, vereador. Boa noite a todos os presentes, vereadores, vereadoras, mesa, a imprensa, a comunidade aqui presente e seus representantes. Presidente, eu não vou deixar o senhor falar na minha frente, não, que o senhor abordou umas 2, 3 pautas aqui, que o senhor me roubou ela aqui antecipadamente, viu? Mas parabéns pelo posicionamento, posicionamento contundente, pertinente e fora de ser morno. Eu acho que isso é muito importante. A Bíblia diz, né? O morno não presta. Ou você é quente ou você é frio. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou pegar um gancho de um texto que eu li esse final de semana e tem muito a ver com o que o senhor falou aqui e com o momento que nós estamos vivendo também, porque ontem foi a Páscoa. Esse texto é do padre Manuel Joaquim e ele me chamou muita atenção e tem muito a ver com o que o Brasil está passando. E eu acho interessante que eu divida com vocês, companheiros representantes legislativos, e também com toda a comunidade que nos assistem. Padre Manuel Joaquim diz assim: minhas amigas e meus amigos, não dá para celebrar a Páscoa de 2017, e concretamente a Semana Santa, sem termos presente o atual momento nacional mais grave do que se imagina. Mas, ao mesmo tempo, em terreno propício para que a libertação da Páscoa seja anunciada. O brasileiro sempre soube das mazelas agora denunciadas. Reclamava, votava errado e sofria, e o sistema continuava e os filhos inertes de políticos corruptos chegavam ao poder. Foi assim até ontem.
o país tem em mãos um caos abençoado, de onde poderá sair uma bela harmonia e uma democracia reforçada. O sistema político partidário eleitoral estava falido, exaurido, morto. Ninguém tinha coragem de reconhecer isso, com medo do dia seguinte. Mas hoje as pessoas de bem sabem que esse dia será necessariamente melhor do que a atual situação. Vivemos ainda uma sexta-feira cinzenta que mostra os cravos perfurando a carne do nosso país. Uma morte que se anuncia para o meio da tarde e que levam muitos discípulos a fugirem de Jerusalém. Mas os crentes devem saber que a última palavra não é de morte, e sim de vida. Quem celebra a Páscoa do Senhor acredita que o Brasil está também passando esse momento que chamamos de Páscoa de depuração, de passagem. Nunca na história desse país as instituições e as pessoas tiveram uma chance tão grande e visível de virar a página, de atravessar um mar de lama que envolvia tudo que por aqui atendia pelo nome de política. O país vai conhecer uma vida nova pascal. Se não tiver medo de morrer, o que é feito de podre tem que ser eliminado. Algumas sepulturas deveriam ser abertas, mas a primavera de uma vida nova chegará também a essa terra abençoada. Padre Manuel Joaquim. Eu acredito que muito do que o senhor falou aqui agora, do âmbito municipal, tem a ver com esse texto. Por quê? Porque ele fala de ressurgimento, ele fala de novas posturas, ele fala de um momento onde o país precisa de pessoas participando além do poder público, como o senhor Morales aqui esteve e está há muito tempo, que defendam realmente o posicionamento e participem das discussões, senhor Morales. Para o senhor ter uma ideia, as ruas da Venezuela, semana passada, estavam lotadas, estavam cheias, e repetitivamente, não eram surtos, e depois voltavam. Não tem mais espaço, gente. Ou nós nos conformamos com o que já existe, que está escancarado hoje na mídia, ou nós fazemos alguma coisa. E o nosso papel é local. O nosso papel é Cambé. Então nós, vereadores, nós vamos definir qual é o posicionamento que nós vamos ter aqui. Se é o da mudança, se é o do comportamento diferenciado, se é o da fiscalização contundente, ou se nós vamos ser mais do mesmo. Essa é a grande pergunta que eu deixo a vocês. E não é para colocar ninguém na parede não, mesmo porque o Paulo aqui mesmo disse, o nosso poder dentro das esferas aí, ele é grande, mas ele é o menor de todas elas. Então eu peço que vocês reflitam sobre isso, como eu estou refletindo, e que nossa participação seja uma participação valorosa para o município, para aqueles que nos colocaram aqui. Eu gostaria de parabenizar o presidente Paulo Soares sobre a atitude tomada na última semana sobre a valorização dos servidores dessa casa, deixar bem claro para a comunidade que isso não se refere aos vereadores, tá? Mas a valorização dos servidores aqui de carreira, tá? E da assessoria. Parabéns, presidente, por essa consciência da valorização. Isso é muito importante para quem está no comando, para quem está na rédea, mesmo porque quem está aqui no dia a dia sabe a importância do trabalho que desenvolve. Então, parabéns pela postura. Mediante essa situação, também foi comentado aqui, e eu também estive com o prefeito municipal, tratando da questão do assunto da reposição salarial. Realmente existiu essa conversa, existe essa conversa da reposição. Já houve uma assembleia, se eu não me engano, 10 dias atrás, para tratar do assunto, sobre os servidores. A participação dos servidores deixou a desejar, então fica difícil também não ter uma briga pela causa que defende. É importante que os servidores possam entender as propostas, as dificuldades que o executivo tem, mas o que ele pode, o que ele está propondo também. Então, no dia 19 agora, existe uma nova assembleia, que os servidores possam valorizar essa discussão e chegar num consenso mediano que atenda ambas as partes. A lei tem que ser cumprida, no meu entendimento, é isso que está se buscando, a gente entende as dificuldades, e que no dia 19 possa ser discutido aí essa proposta que o prefeito passou. Se eu não me engano, 4 ponto alguma coisa de reajuste para setembro,
e discutir essa questão do retroativo. Como é que o servidor vai entender essa questão do retroativo? Né? Então, eu acho que o momento é na Assembleia, no dia 19, a discussão dessa situação, para que também fique assim, acordo bom é acordo que seja bom para os dois lados. Então, vá discutir o assunto. Vá discutir o assunto e tente chegar num denominador comum. Você me dá uma parte? Sim, só concluindo, vereador Berro. Eu acredito que toda essa casa está à disposição e eu me coloco à disposição aqui também para ajudar no debate, para ajudar na discussão e na defesa da lei. É esse a minha pretensão. Eu estou me colocando à disposição para colaborar com a situação, para colaborar com o que a lei diz e também de acordo com as dificuldades que o Executivo tem. Vereador Berro. Sobre a tua reflexão do padre Manuel, né? Sim. Nós vamos cobrar incisivamente. Somos situação, mas não é porque deixamos de ser situação que nós não vamos cobrar. Então, só para deixar claro o meu posicionamento sobre a sua reflexão, que é interessante, o país está numa fase difícil, é um novo ressurgimento. Sobre a questão da reposição, o que foi passado para o próprio sindicato, que ele vai estar na mesa constantemente para ver até a questão da arrecadação do município. Não é que vai ser retroativo a setembro, conforme a arrecadação vai retroativo a março. Me dá mais um minuto, por favor. Senão eu não vou concluir meu raciocínio. O sindicato vai estar na mesa de negociação 24 horas. Inclusive, a par da arrecadação do município, para poder, tendo arrecadação, vai pagando os retroativos, vai pagando os atrasados de março até setembro. Que isso aí não foi esclarecido no ofício. Ele está convidado, o sindicato está convidado a participar efetivamente do governo para que isso aí seja repassado para os funcionários, para que não tenha nenhum ponto de dúvida quanto está deixando de arrecadar ou quanto não está arrecadando. Para não dizer, eu não tenho dinheiro para não pagar. Dinheiro para pagar vai ter, retroativamente, vai ter março. Só que o sindicato está convidado a participar disso tudo. Obrigado. Vereador Berro, obrigado pela contribuição. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: o sindicato ele pode ter um posicionamento através de seu presidente, mas ele representa 3.000 pessoas. Então, a Assembleia é a hora que você tem a oportunidade de escutar o que essas 3.000 pessoas acham sobre a situação. Quem vai sentar na mesa com o prefeito é um representante que tem um pensamento e que, através da Assembleia, possa ser que ele leve um posicionamento da grande maioria para que a discussão seja representativa. Então, é somente isso que eu estou colocando. Tá? Me coloco à disposição para o debate, como provoquei aqui no início dos nossos trabalhos. Acho isso muito importante. Acho que já avançou na questão, porque ninguém sentava com ninguém, pelo menos já sentaram. Né? Então, acho que já avançou. E acho interessante também que se acertem para que os 3.000 funcionários não padeçam por isso. Né? Estendendo um pouquinho, eu gostaria também de tocar no assunto em relação aos 70 anos do município, já roubado da minha fala pelo presidente Paulo Soares. Eu vejo que nós estamos vivendo, nesse ano, um ano muito, apesar das dificuldades, mas muito maravilhoso para o município, histórico, marcante, 70 anos. E eu espero e vou oficializar isso na próxima sessão, senhor presidente, para que o município, para que o Executivo Municipal possa elaborar e está enviando para a gente, não só para a Câmara Municipal, mas para toda a sociedade, a elaboração de um calendário de atividades dos 70 anos do município. Que vai envolver aí, provavelmente, o setor cultural, o setor esportivo, o gabinete e as outras de repartições pertinentes também. Então, acho que isso é muito importante, nós temos que valorizar, nós temos uma história muito bonita. Eu, particularmente, sou nascido aqui no município, tenho muito orgulho,
do município que eu vivo, não me vejo em outra cidade, construir a minha carreira profissional aqui dentro, e eu acho que nós temos que valorizar, não podemos passar em branco, tá, uma data tão importante. Então, eu convido aqui a todos os colegas vereadores para poderem estar registrando também as vossas assinaturas neste documento que será enviado na próxima sessão para o Executivo Municipal em relação à programação das atividades de aniversário dos 70 anos do nosso município. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês todos. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Luiz Dalto. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, vereador primeiro secretário Toquinho, senhoras vereadoras, muito boa noite, senhores vereadores, comunidade aqui presente e a comunidade que está nos assistindo ali pelos meios de comunicação. Quando eu citei aqui que o problema não é dinheiro, eu afirmo que a maior parte dos problemas, senhor Morales, que a gente enfrenta é problema de gestão. Os municípios precisam de mais dinheiro? Precisam, por uma série de problemas estruturais que nós temos que resolver. Mas a maior parte dos problemas não resolvidos é problemas de gestão. Então, temos só 4 meses, 3 meses e pouco de gestão? Temos. Temos pouco tempo? Temos. Mas precisamos correr. Precisamos mostrar para a sociedade que nós estamos fazendo mais, que dá para fazer mais e dá para fazer melhor. Parabéns pela postura, pelas questões levantadas ali. Com certeza sempre vai estar contribuindo conosco para nós buscarmos a fiscalização do Executivo e as nossas próprias ações ali nesse sentido ali. E nesse sentido, eu venho colocando, encaminhando para o Executivo Municipal sempre propostas, ideias para que se modernize a gestão, para que deixe a gestão mais ágil, para que incorpore valores, para que incorpore formas e legislação específica para deixar a cidade mais ágil. Na década de 80, Cambé era considerada uma das expoentes, junto com Londrina, na gestão do Wilson Moreira e citando aqui a própria gestão do Luiz Carlos Rauli como prefeito. Tanto é que foi secretário de Fazenda em 1986, deixou a gestão aqui de Cambé, um pouco mais da metade, convidado para ser secretário de Fazenda de tão brilhante que era prefeito municipal aqui. Né? Ele nem precisa do meu elogio, mas segue ali. Mas nós temos que resgatar essa competência. E eu tenho absoluta certeza, eu confio plenamente no prefeito que nós temos ali para resgatar essa confiança. Eu encaminhei na semana passada uma indicação de uma lei que Londrina tem desde 2010, que é a lei do ISS tecnológico. A lei do ISS tecnológico de Londrina possibilita as empresas fazerem investimentos dentro da própria empresa com o seu valor do ISS que você é devido ao município. Lógico, tem todo um trâmite, etc., tudo, mas beneficia ela mesma, para melhorar e ampliar os seus serviços, para dar mais competitividade para as nossas empresas, para melhorar os produtos que nós produzimos dentro da cidade. Em Londrina já está sendo referência esse projeto para várias outras cidades. Nós precisamos implantar. Eu encaminhei para o Executivo Municipal e espero que o Executivo Municipal encaminhe para a gente essa legislação do ISS tecnológico, que só beneficia a todos. Aumenta a geração de renda, aumenta empregos e melhora a competitividade dos nossos produtos e processos e melhora as oportunidades para atrair novas empresas. Da mesma forma que eu aguardo, semana passada eu cobrei a lei da PPP, que o vereador Berro já indicou há mais de um mês e meio, 2 meses atrás ali, que precisa vir para a Câmara essa lei. Então tem que ter agilidade nessas leis. O Executivo tem que encaminhar essas leis ou nos informar o porquê que essas leis não estão sendo encaminhadas para a gente. Hoje eu fiz outro indicativo de lei. Na primeira semana de janeiro desse ano, eu fiz uma visita a alguns secretários, um deles a secretária Lourdes, e ela que me passou essa lei, não é mérito meu, é mérito dela. Ela falou, olha, tem uma cidade no Rio de Janeiro, tem uma legislação sobre compra governamental onde essa lei beneficia os fornecedores da própria cidade. O que acontece é que aí você acaba produzindo muito mais imposto de uma forma muito mais rápida para a própria cidade. Essa lei foi colocada na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, virou Prêmio Nacional do Sebrae, essa legislação.
foi colocado na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, e virou prêmio nacional do SEBRAE. Tá? Até hoje não veio essa lei, a secretária me informou que já tinha encaminhado para o Executivo, não chegou ainda, eu estou encaminhando para o Executivo. Mas até, não em nome da secretária, que ela não me pediu, mas citando ela aqui, que ela estava atenta a essa questão. Então, solicitar ao Executivo Municipal que em épocas como nós estamos de baixa arrecadação, que urgencie essa legislação, que provavelmente em um curto espaço de tempo nós teríamos uma arrecadação maior aqui para a nossa cidade, de uma forma que não onere ninguém, só beneficia a própria cidade mesmo. Né? Uma última solicitação, falando de uma última solicitação aqui no meu requerimento, né? Nós temos os programas de horta comunitária na cidade de Cambé, implantados há mais de 30 anos, ou quase 40 anos, por acaso ainda na gestão do Luiz Carlos Rauli, né, do deputado federal Luiz Carlos Rauli, né, implantado ali no Jardim Tupi. Né, e esse programa de hortas, eu acredito que se fizer uma seleção a nível nacional, vai ficar entre 10, 20 melhores programas de hortas, com certeza, que Cambé tem. E eu fiz uma solicitação para que se crie um projeto de economia solidária, que você consiga buscar mais recursos, sempre que tiverem no governo federal, para esses projetos. O projeto de horta comunitária, a priori, você veja só lá que é uma horta. Por trás do projeto de horta comunitária está a diminuição de índices de doenças e melhoria da qualidade de vida, principalmente para o pessoal de terceira idade, que é o pessoal que mais estão lá, não é só eles, mas o pessoal que mais está lá. Nós temos pedido de novas hortas comunitárias, pelo menos em mais 6, 7 bairros, se não me engano tem 23 ou 24 hortas na cidade de Cambé, e temos pedido de outras mais 6, 7 ali, tranquilamente ali. Além disso, a pessoa colhe a sua hortaliça lá, leva para sua casa, muitos vendem e geram uma economia extra. Então, nós precisamos fortalecer. À vontade, vereador. Tem um estudo, senhor vereador, que diz que pessoas que trabalham com horta dificilmente morrem de infarto. Então, os idosos que estão cuidando ali, os familiares que têm o seu canteiro, né, têm uma melhoria de vida mesmo. E foi comprovado, um estudo realizado. Hortas e jardins. Hortas e jardins. Hortas e jardins, isso né? mesmo. E aí, falando dessa questão de idoso, pega o Estatuto do Idoso que o senhor Joaquim mostrou aqui. Mais urgente ainda a gente pensar em várias alternativas de melhoria da qualidade de vida. Excelente, vereador, contribuição ali. E só dá benefício para a cidade de Cambé com um custo muito baixo hoje, praticamente a conta da água e alguns outros benefícios. Então, que o município coloque isso como prioridade e crie um programa para nós fortalecermos as hortas comunitárias. As hortas são boas, são ótimas, mas dá para melhorar muito. Dá para a gente buscar dinheiro fora, dá para nós buscarmos recursos no governo federal, no governo estadual, para nós fortalecermos o programa de hortas comunitárias. Da mesma forma que os vereadores comentaram aqui, nós não podemos nos furtar de pensar em como melhorar a situação da nossa cidade. Há um mês atrás, mais ou menos, foi lido aqui a resposta a um pedido de informação meu sobre a quantidade de vagas de creche precisando da cidade de Cambé. 1.270 e poucas vagas. Então, assim, o município precisa começar hoje algo para resolver esse problema de vaga, não sei em quanto tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas se não começar hoje, nem 4 anos. Nós vamos estar discutindo o problema de vaga em creche daqui 4 anos, se não começar hoje. Tem muitos centros de educação infantil, a gente fala creche, né, com todo carinho, mas tem muitos centros de educação infantil com condições de receber uma sala a mais, 2 salas a mais, que encareceria muito pouco a nossa infraestrutura. O dinheiro do investimento de uma sala de aula, eu vou falar que não todos, mas eu garanto
Que acredito que 50% haveria a possibilidade de construir mais uma sala, lógico, de uma forma adequada, de uma forma que privilegie todo o espaço de convivência dentro dos centros de educação infantil, mas que a partir do ano que vem, se a gente construir 5 salas, é 100 crianças a menos na fila da vaga de creche. Ah, zerou a fila? Não, mas para aquelas crianças é extremamente importante. E nós temos que começar a pensar em tudo isso. Nós temos que começar a pensar já. Ah, mas não tem condições a prefeitura? Não sei se tem condições ou não. Tem que informar para nós se tem ou não tem condições. Né? E é dessa forma que nós vamos fazer um planejamento melhor. Eu tenho cobrado de várias maneiras aqui um planejamento diferente. É gestão. As teorias japonesas de produção, de qualidade, né? Aí eu conheço um pouquinho, dá para falar. As teorias japonesas de produção e qualidade sempre partem do princípio de você fazer mais com aquele recurso que você tem. Como é que você consegue mais? E sempre tem como fazer mais. Vai resolver todos os problemas? Então virou o santo, o milagroso, vai resolver tudo? Não, não vai resolver tudo. Mas sempre dá para fazer mais. Obrigado, senhor presidente. Adalto, só para contribuir, Vereador Pio, só, desculpe interromper o senhor, se o senhor puder pedir uma parte, eu agradeço. Desculpa. Vereador Dalto, a parte. Claro, fica à vontade. Obrigado, senhor presidente. Eu vejo que essa chamada de atenção do senhor é válida. A administração passada, na qual eu participei, tinha muitas dificuldades também. Em 2009, pegou a prefeitura com 14 milhões de reais de dívida de passivo. Água, luz, telefone, tinha muitas dificuldades, conselho de segurança, enfim. Não é qualquer um que enfrenta o que foi enfrentado, não. E também temos muitas dificuldades agora. Então, isso aqui que está acontecendo, início de mandato com dificuldade, não é novidade para nenhuma administração. E isso não acontece em Cambé só hoje, no Brasil inteiro. E no mandato passado, foi avançado um número de 7 creches, que não conseguiu zerar a fila. Mas se cada governo tivesse feito a sua parte no passado em relação ao número de creches, provavelmente esse assunto a gente ia estar discutindo com mais tranquilidade hoje. Então, o que o senhor disse de ter começado a discutir o assunto hoje é pertinente sim, porque senão nós vamos conseguir chegar no final desses 4 anos, e nós temos responsabilidade também por isso. Porque na hora que a população encontra a gente na rua, ele não sabe se você é oposição, se você é situação, se o legislativo executa, não executa. Então, cai na nossa conta também. Então, que possa ser feito esse planejamento hoje. Obrigado, vereador, pela contribuição. Claro, velho. Não, a parte para mim. A criação de creche do município é essa primeira fase. É o maternal, que é o mais difícil. É por isso que nós vamos ter essa dificuldade. No dia que você fez o pedido e veio a resposta, deve ter ido para 1.300, 1.400 pessoas já. Porque todo dia nasce criança no município de Cambé. Então, você tem toda a razão quando fala que tem que começar, mas o nosso problema maior é o maternal. Porque depois dos 4 anos que a criança pode ir para uma sala de aula, que já tem um desprendimento maior do professor, ali dá para fazer as parcerias públicas e privadas, buscar nessas escolas, salas vazias, para colocar os alunos lá. O maior problema nosso hoje do município é o maternal. Obrigado. Obrigado, vereador Pio. Obrigado, vereador Berro, pela contribuição. Eu não penso em nada, só para encerrar a minha fala, eu não penso em nada milagroso. Não tem como vir e fazer um toque de mágica e resolver vários problemas estruturais que nós precisamos. Precisamos de muito dinheiro ali para resolver as 1.277 vagas? Precisamos. Tem muita coisa hoje que é feita que dá para fazer com o mesmo recurso, dá para fazer mais. Mas precisamos de muito dinheiro para resolver o problema de 1.277 vagas, 1.270 e algumas coisas vagas ali? Precisamos. Mas se não começar hoje, em 3, 4 centros de educação infantil, começar a analisar, fazer um projeto interessante, arquitetônico, conversar com a direção lá, e o que seria melhor lá, e começar a construir 2, 3 creches, que eu já solicitei aqui em algumas, 2, 3 salas em alguns centros de educação infantil, não vamos diminuir. Pode ser que aumenta porque a taxa de natalidade está aumentando? Pode ser, mas nós temos que começar então a aumentar a quantidade de salas de aula e a quantidade de alunos em sala de aula.
a quantidade de criança em sala de aula. E isso que nós temos que começar a fazer. Se nós conseguirmos construir uma sala de aula a cada 2 meses, provavelmente no final da gestão resolve o problema. Será que não dá? Será que é muito difícil? Não sei. Será que dá? Também não sei. Mas resolvemos o problema. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Com a palavra, a vereadora Fátima Rauli. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade, funcionários aqui presentes, comunidade que está nos assistindo pelos meios de comunicação. Quanto à questão da creche, eu lembro mais uma lembrança aí da época do Raul, que existiam as creches domiciliares, né? Foi um período em que também a cidade estava passando por uma dificuldade e ele implantou, e foi um projeto que deu certo. Hoje a gente amanheceu muito triste, nós da Secretaria de Saúde, queria deixar aqui os meus sentimentos à família do nosso funcionário Alex, que faleceu ontem, e meus sentimentos aos funcionários que trabalhavam ali diretamente com ele. O pessoal está muito triste com o ocorrido, então quero deixar aqui os meus sentimentos a todos os funcionários. Quero dizer sobre os meus pedidos. Eu solicitei a instalação de um ponto de ônibus com cobertura dos 2 lados da Rua Chavantes, ali no Jardim Tupi, próximo ao supermercado Mufato. O ônibus da TIU, né, que passa ali, ali não tem ponto de ônibus. Ele para em qualquer lugar e o pessoal, quando está chovendo, fica no tempo, fica no sol, na chuva. Então, eu quero pedir ao senhor prefeito para que tome uma providência ali, o secretário de obras, para que tome uma providência o mais rápido possível a instalação desses pontos de ônibus com cobertura. Solicitei também à Polícia Militar que aumente o patrulhamento no Jardim Boa Vista, Jardim São Paulo e imediações. O índice ali de roubo aumentou muito nesses últimos dias. Então, eu peço para que intensifique o patrulhamento. Estou solicitando também ao deputado federal Luiz Carlos Raul para que apresente uma emenda visando a doação de uma ambulância para o nosso município de Cambé, com disponibilidade exclusiva para o nosso Centro de Reabilitação e Promoção à Saúde, o CREPS. Uma ambulância que possa estar carregando os cadeirantes, também uma ambulância adaptada. Muito obrigada, senhor presidente. A parte, vereadora. Pois não. Na verdade, eu queria pedir uma parte pro Dalton e acabou não dando tempo. Então, eu vou usar o tempo da senhora para a gente comentar aqui. A questão das vagas na creche, vereador, nós tivemos lá reunido lá com o presidente da Câmara de Londrina a respeito dessa situação, já logo no início do nosso mandato, e tem uma forma de resolver. Comprar as vagas das creches particulares. E isso economizaria para o município 70% do valor de uma criança na creche. Agora, dizem que não pode terceirizar, mas só que eles cobram para que seja zerada a fila nas creches. Então, qual é o caminho? Nós temos o caminho. Então, é só fazer um levantamento desses custos e zerar. Não sei se vai zerar, porque nasce todo dia. Mas ia dar uma boa alavancada e ia resolver mais dos problemas. Porque eu acredito que se fizer um levantamento dessas vagas das creches particulares, que os pais tiraram porque não podem pagar, se a gente for fazer um levantamento, dá mais de 500, 600 vagas. É metade quase das crianças que estão esperando. Então, nós estamos fazendo um levantamento, como que Londrina fez, como que deu certo lá o ano passado e resolveu a questão. Então, nós estamos fazendo esse levantamento, vamos trazer esses números para cá, para a gente ver como vai ficar. Porque eu acredito que tem caminho. Não é a questão de terceirizar, é a questão de resolver o problema das creches, das mães que vai lá na porta da casa do vereador chorando, que querem colocar os filhos na creche e não tem vaga. Então, é crônico esse problema aqui em Cambé e tem a solução. Só basta aí como se diz, os gestores se aprofundar nisso, porque tem solução. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. A palavra continua livre.
Ficam a senhora e os senhores vereadores convocados para a 11ª sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de abril próximo. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e boa noite a todos.